Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Executive Cast, uma iniciativa da FIA Proinfo que conecta grandes mentes da tecnologia e da inovação. Eu sou a professora Yari Yamamoto e no episódio de hoje temos a honra de receber Carlos Alves, CEO da CRS Alves, coordenador técnico e professor do Proinfo, que é o Programa de Gestão e Estratégia da Tecnologia de Informação da FIA Business School. Ele é doutor em administração pela Universidade de São Paulo, como eu, nós dois, né, Carlos, tivemos o privilégio de fazer o doutorado lá na USP. Também mestre em engenharia de software e engenheiro elétrico, formado pela Escola Politécnica da USP. Ele é gerente de produto da TSIA, é assim que se fala? Isso. Perfeito. Já atuou como diretor de serviços com ênfase no sucesso do cliente por meio da utilização e adoção de tecnologias. Professor Carlos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite, Yara. Obrigado. E agora vamos lá, porque eu tô assim, muito empolgada com esse tema que é tão importante. Hoje em dia, sempre foi importante, mas hoje a gente muito se fala nesse tema. Então, para começar a conversa, para a gente começar com o pé direito, eu queria que você me definisse, se você pudesse, de forma simples e direta para os nossos ouvintes, o que é esse tal sucesso do cliente? E por que hoje é um assunto tão falado? Tá legal. Dado que a gente se fala disso há muito tempo. E com nomes diferentes, né? Só que nos últimos 5 anos foi quando consolidou mesmo a nomenclatura. Inclusive, nós estamos registrando no Ministério do Trabalho a profissão de sucesso do cliente. Que interessante! Que você pode colocar as pessoas na carteira de trabalho aqui no Brasil, já vão poder usar o código. Então é um avanço bastante legal, né? Isso é um pouco de história que a gente pode entrar no mérito depois. Mas o que você me perguntou do resumo do que é o sucesso do cliente, no fim é que eu entenda o que ele precisa atingir, quais são os seus objetivos de negócio e produzir uma experiência que ele possa chegar lá. É isso que a gente entende como sucesso. É a experiência mais os objetivos de negócio. Então, vou dar um exemplo simples, né? Se eu tenho um cliente que está precisando aumentar as vendas de um determinado produto e eu estou lá tentando implementar um sistema para ele, um novo software que ele comprou. Se eu simplesmente mostro o sistema, coloco para funcionar, faço onboarding, todos os processos que a gente tem, vários nomes aí, né? A gente coloca para funcionar, mas não tem um casamento junto com para que aquilo serve, aí a gente se perde. E o cliente não vai ver valor no nosso software, ele não vai entender por que ele está implementando aquilo, ele não consegue vender mais e assim por diante. Então se a gente conseguir responder simplesmente o porquê, a gente está trabalhando junto com o cliente. Essa que é o fundamento da história de sucesso do cliente. Uma curiosidade, eu vejo muito isso nas organizações em que a gente atua, como consultoria aqui, FIA há mais de 45 anos, e eu vejo muito essa dor. Quem é responsável pelo sucesso do cliente? Porque um fica jogando a responsabilidade para o outro. Não, mas eu sou de operações, mas eu sou de dev, mas eu sou disso, daquilo. E nem todas as empresas têm uma estrutura de customer success dentro do seu esqueleto organizacional. Quem é o responsável? E não é porque você tem uma área que ele é dono sozinho também. Boa! Né? Muito bom. Porque a gente falava muito de, CS é fácil. Pega alguém, põe para fazer um curso ou estudar alguma coisa, põe a mochila nas costas, põe uma etiqueta no crachá e agora o problema é seu. Isso não resolve nas organizações, para quase nada. Para sucesso do cliente, inclusive, que eu acabei de falar que tem a ver com o porquê do negócio do cliente, o porquê que ele quer atingir determinados objetivos, não dá para eu entender isso como uma coisa de alguém sozinho, uma pessoa, uma área que vai resolver tudo. É toda uma mentalidade que a empresa precisa olhar na centralidade do cliente. Então é realmente, o pessoal às vezes fala muito buzzword, etc., mas colocar o cliente no centro se eu vou desenvolver o meu produto é para resolver algum problema que o meu cliente tenha, ou que o meu segmento de mercado tenha. E não porque eu acho que é a melhor funcionalidade nova, ou porque é alguma coisinha que eu quero desenvolver, o meu roadmap, essas coisas assim. Não, você tem que colocar verdadeiramente o cliente no centro. E se eu estou falando isso, eu falo, bom, tem uma atuação de vendas, tem uma atuação de operação, tem atuação
das áreas de back-office também, que tem que entender por que às vezes o cliente atrasou uma fatura 5 dias. Tem que entender essas coisas também, né? Então todo mundo tem que estar voltado para essa história. A área de Customer Success, ela traz como se fosse um catalisador, né? Ela vai ajudar as pessoas a entenderem os conceitos, a direcionar os relacionamentos de dia a dia, a cuidar do onboarding bem feito, a utilização melhor, tentar promover uma venda a mais, um upsell, né? O cross-sell, mas não vai fazer sozinho, né? É a missão de todos ali na empresa. Porque no fundo, o objetivo comum que a gente conversou do porquê o cliente está querendo aquilo, para a empresa isso é importante porque eu garanto que a receita recorrente continue vindo. Essa é uma palavra-chave também que a gente precisa sempre ter em mente. Porque se o cliente não está satisfeito, ou ele está correndo atrás de objetivos e a sua solução está mais gerando problema do que benefício, ele vai ter esse descasamento, fala, puxa, então não é bem isso que eu preciso. Então ele pode se mobilizar e falar, vou trocar isso aqui. Para dentro da empresa, vai olhar e falar, eu quero receita recorrente. Se o cliente está comigo, está satisfeito comigo, a tendência dele renovar um contrato é bastante grande. Então se ele ficar junto, a gente estica esse relacionamento o máximo possível e vai crescendo juntos. Esse aqui é o ponto. E não dá para achar que isso é uma pessoa só que vai fazer, né? Então, pelo que você está me dizendo, a pessoa de CX, ou o departamento, área, equipe, se quer que seja o nome que dê, ela é como uma orquestradora? Sim. A gente usa o conceito de CS, é uma equação bem difícil, tá? Então, se o pessoal quiser anotar. CS é igual CX mais CO. Então, o sucesso do cliente é a experiência mais os objetivos. Então, se eu tenho uma área que às vezes chama Customer Experience dentro das empresas, ou experiência do cliente, ou sucesso do cliente, às vezes até suporte ao cliente, tem vários nomes, né? Mas o mais importante é o conceito, que seja alguém que coordene essas ações para dentro. Então, às vezes eu converso com alunos, com executivos, com o pessoal que eu presto consultoria nas empresas, e falo, não, mas como é que eu vou integrar isso aqui? É só eu aprender a deixar o cliente feliz, etc. Eu falo, não, tem muito que é relacionamento interno da empresa. Como é que uma área convence a outra de que isso é importante, de que não está interferindo no trabalho, de que está fazendo para ajudar e assim por diante. Eu sempre me lembro de uma aluna que teve no curso conosco há um tempo, ela um dia chegou na aula, estava meio triste, né? E ela falava assim, poxa, eu sou meio pessoa das más notícias lá, sabe? Porque eu levo no relatório, eu exponho as áreas, eu mostro que tá ruim aqui, ruim ali, e ninguém gosta de mim. Bom, natural, né? Você tá só levando uma notícia. Mas eu perguntei para ela, como é que você leva essa preparação? Você simplesmente mostra o relatório, seu dashboard, lá o que seja, ou você fala com as áreas antes? Ah, não, eu faço as minhas métricas e levo uma vez por mês na reunião de board. Falei, olha que interessante, você está expondo uma série de executivos na frente dos seus colegas e da chefia a notícias ruins, sem aviso prévio, né? Então o que eu falei para ela, tenta fazer esse alinhamento interno antes com todo mundo. Porque é diferente você levar uma notícia ruim assim e falar, olha, sua área está ruim, métrica, nota baixa e não sei o quê. É diferente de você na hora da reunião apresentar assim, olha, a nota dessa área está baixa, o número está baixo, mas nós já conversamos, tem esse plano de ação em encaminhamento, mais 2 semanas a gente deve tratar assunto com mais 2, 3 clientes. Muda completamente a história. E esse alinhamento, esse relacionamento interno é fundamental para que funcione o sucesso do cliente. Senão que acontece um pouco do que você falou. O cliente fala com 3, 4, 5 pessoas dentro da empresa e ele tem a impressão de que são 5, 6 organizações diferentes. E isso é péssimo para a experiência do cliente, não funciona. Eu adoro quando você traz esses relatos práticos, porque as pessoas acham que não precisam de um curso de CX, porque atendimento ao cliente é meio óbvio e não tem nada de obviedade nisso. Então, o que essa aluna estava fazendo, você conseguiu ali orientá-la para ela poder mudar de rumo. E exato. Aí, sim, poder trazer benefício. Porque é muito chato você ser constrangido na frente dos outros. Muito, eu falei para ela, é fácil isso? Não vai ser fácil. Você vai gastar muito mais do seu tempo, vai investir muito mais do seu tempo nessas preparações, nas conversas com as pessoas, trazer as más notícias antes, mas você vai conseguir, na frente de todo mundo, mostrar uma consistência de que está todo mundo junto, olhando para o mesmo objetivo. E não simplesmente cada área falando, não, eu quero acobertar o meu tá vermelho, tô ruim, não quero aparecer, o meu tá verde, eu sou o único verde, então eu vou mostrar que tá bom, sabe? Então não adianta isso. E essas questões práticas, às vezes, essas
coisinhas simples, que às vezes, ai, nossa, é um foguete para lançar, não sei o quê. Às vezes as coisas mais simples são as que resolvem mais rápido e trazem benefício muito imediato. Um outro exemplo era uma... Mas é por isso que eles têm esse curso, né? Sim. Com pessoas como você, com talento com que os você tem professores e com conosco, todos os exatamente. professores que têm condições de dar esse ajuste fino. Porque às vezes é só uma dica mesmo, mas de experiência, de já ter passado por um monte de coisas. Eu sempre falo para eles, pense nas coisas, nos exemplos ruins também, compartilhe os exemplos ruins. Não é porque o seu colega está aqui que você vai deixar ele cair no mesmo buraco. Quando é na aula, todo mundo está todo junto, né? Porque é muito nessa linha de exemplo prático, deu certo, ou não, exemplo prático, deu errado. Então por que deu errado? Vamos entender para não fazer de novo. E às vezes um exemplo de uma área que às vezes parece que não tem nada a ver, indústria pesada, pessoal de manufatura, construção, etc. Dá um exemplo para um pessoal de software as a service. Você fala, pô, não tem nada a ver uma área com a outra e tal. Mas a hora que um fala, peraí, deixa eu testar isso aqui na minha empresa para ver se dá certo. E muitas vezes dá. Porque a gente vê o CS como uma base, né? Então é um processo, você está entendendo como é que trata o cliente, tem os relacionamentos internos, então se aplica a muitas e muitas empresas. E a gente viu esse avanço no mercado ao longo do tempo. Era uma coisa que nasceu em software, basicamente, e hoje está em várias camadas de empresas, né? Tem empresas de varejo, empresas de manufatura, como eu falei, empresas que criam produtos, por exemplo, motos ou bicicletas, e já tem que fazer uma receita recorrente de novo com seus clientes. Assim, não vou vender uma bicicleta e acabou a história, né? Como é que eu trato o cliente, como é que ele volta, como é que ele fica satisfeito, continua comprando da gente. Esse tipo de coisa é fundamental no relacionamento. Que interessante, Carlos. A aula possibilita esse ambiente de confiança que na empresa muitas vezes a gente não quer dar a cara, tem receio de colocar. Como é uma aula, a gente fala dos erros, fracassos, enfim, pede dicas, que no ambiente corporativo a gente fica muito com o pé atrás de fazer isso. Claro que tem empresas, dependendo da cultura, que são mais confiáveis que outras, mas isso no mercado de trabalho, por isso a importância de um curso. Sim. Porque ele fundamenta tudo isso. E é um ambiente controlado, vamos dizer. E é o que a gente gosta de fazer aqui, nesse curso que a gente construiu na FIA desde 2019, é a curadoria de conhecimento. Então, eu sempre falo, a gente não tem as verdades absolutas de que é isso, não é aquilo e tal. A gente tem um arcabouço de informações e dados de mercado e pesquisas que a gente sempre vai atualizando de falar, bom, isso aqui funciona. Então isso aqui a gente sabe que é fundamentado, que vale a pena, principalmente para a comunicação dentro das empresas, né? O que eu levo para a chefia, o que eu levo para o outro departamento? Tem definições. Eu passei várias horas da minha carreira em reuniões que a gente estava discutindo a mesma coisa com nomes diferentes. A sensação é horrível, porque você está ali, sabe que você está falando mais ou menos da mesma coisa, mas perdendo tempo, né? Então levar esse tipo de conceituação, coisas que já estão consolidadas assim por diante, ajudam muito as pessoas na hora prática. É o que você falou, no curso a gente oferece isso. E um espaço aberto para discussões, para trazer exemplos. Não vai ficar lá, sei lá, 4 horas vendo slide passando, então, ninguém aguenta isso, né? É uma parte dinâmica. A parte mais rica, e é legal quando a gente junta os alunos depois em eventos e tal, eles dão um feedback que o mais legal é a interação com os professores e com a turma. Porque é onde um aprende com o outro. Acho que é o mais legal. Que a gente forma essa comunidade na indústria, né? E você sabe que eu sempre no seu curso eu olho e vejo depoimentos fantásticos de pessoas que estruturaram áreas de CX nas suas empresas, nas suas organizações, que galgaram outros patamares dentro da empresa por conta disso. Eu fico muito feliz, Carlos, com isso. Eu acho que a maior satisfação é essa, assim, quando alguém volta e faz um comentário, pode ser numa conversa informal, pode ser depois que a gente se encontra do curso, ou mesmo na empresa depois, já aconteceu. Fala, poxa, a gente viu esse conceito aqui, eu consegui crescer na minha carreira, ou eu implementei de maneira estruturada. Nunca é fácil, é mérito de toda outra pessoa, né? Ela foi lá, foi atrás e tal. Mas ter esse feedback de volta de falar, olha, aquele toque ou aquela conceito que a gente discutiu ou aquela modalidade ajudou muito no crescimento. Teve até uma aluna recentemente que ela foi mostrando toda a carreira dela ao longo dos 2 anos que ela ficou no curso, né? Ela foi aprendendo e aplicando na prática, era o dia a dia dela, né? O que ela estava fazendo. Foi promovida, chegou a outro cargo, aumentou a área,
teve que absorver uma outra área. Então é muito. A hora que você escuta essas coisas, você fala, poxa, vale a pena os esforços todos que a gente faz de curadoria de conteúdo, estruturação que fica por trás das câmeras, vamos dizer assim, nas aulas, né? Mas é o que a gente gosta de fazer para poder promover isso e ajudar as pessoas em cada um tem seus desafios e crescimentos, né? Aí eu vou falar um jargão que é conhecido pelo mercado, mas isso não tem preço. Porque dá uma satisfação enorme pra gente ver que as pessoas realmente estão fazendo bom uso daquilo que a gente prepara com tanto carinho para elas. Agora, Carlos, o Customer Success é uma área estratégica dentro da organização, mas ainda é comum que as empresas vejam essa área como um centro de custo. Como transformar o sucesso do cliente em uma alavanca de receita? E mais, que caminhos que você enxerga para monetizar essa área de forma sustentável e ainda alinhada ao negócio? Essa pergunta é boa. Vamos pegar só um pouquinho de história, né? Que você colocou bem. Quando o CS nasceu nas organizações, ele era realmente uma área de custo. Centro de custo, porque estava começando, como muitas das iniciativas, quando elas começam, você faz um experimento lá, testa o que está acontecendo, né? Eu mesmo, quando comecei numa outra empresa que eu trabalhei, a gente formou uma área, quando estava começando, era centro de custo mesmo, né? Então, cabe essa questão da mentalidade da empresa que eu falei, porque sem isso, eu não vou nem fazer o investimento inicial, né? Já quero monetizar já e tal, de saída, às vezes tem que tomar esses cuidados. Ao longo da história, o que foi evoluindo para Customer Success é que começava só na história de adoção, que era ajudar o cliente a entender a solução que ele tinha comprado e como é que ele usava aquilo para chegar nos objetivos de negócio, né? Então era o mais básico, vamos dizer assim. Isso continua até hoje. É o modelo que tem que estar lá aplicado, é o processo mais simples, que tem que estar lá dentro. Depois isso foi evoluindo para, poxa, mas como eu conheço melhor meu cliente? Entendo o processo que ele trabalha, as outras ferramentas que ele atende. Por que eu não dou uma outra sugestão aqui? Eu estou vendo ele sofrer com alguma coisa ou ter uma dificuldade maior. Nessas conversas, normalmente surgem oportunidades de negócio. Para um produto já existente no portfólio da empresa, para um produto que tem que ser oferecido, para um serviço novo. E a empresa fala, poxa, eu posso fazer isso aqui para o meu cliente. Então, como você já está lá dentro e está com um relacionamento mais aprofundado, o ciclo de venda dessa nova oportunidade é muito mais rápido do que tentar convencer um cliente de um produto novo, de alguma coisa que vem meio em paralelo, assim. Então, foi se vendo que isso enxuga muito o custo da venda mesmo. E ao fazer isso, você fala, bom, isso aqui já está me dando retorno de receita porque eu estou vendendo mais. Então, esse foi o primeiro passo. E aí, para complementar o que você me perguntou da monetização, que é o que a gente tem discutido mais hoje em dia, né? Até briguei com briguei no bom sentido, né? Com uma professora aqui que trabalha com a gente, né? Lá no começo eu falava, monetização é complicado, acho que não é por aí, porque estava começando mesmo, era incipiente, mas ela já estava vendo mais para frente. E hoje é meio que convencionado que a gente pode construir ofertas, inclusive, para o portfólio das empresas, monetizando ou cobrando por Customer Success. Por exemplo, a questão de adoção, ter alguém mais próximo do time para poder fazer orientação de processos, de utilização da ferramenta, não é um suporte luxo, como o pessoal começou a pensar no início, né? Não é alguém ali para fazer babá do cliente, nem ficar ali, você está com algum problema? Não é por aí. Mas é entender de fato o processo do cliente para poder ajudá-lo a usar melhor. Então você pode cobrar por isso. E hoje é aceito na indústria, tanto de software quanto de manufatura, como eu falei, de outros segmentos, a gente já tem visto. Então essa é a grande oportunidade de monetização, que muitas empresas estão meio que começando ainda nesse pedaço. Isso significa que é uma oportunidade de ouro gigante para as pessoas que querem ou mudar de carreira ou fazer uma movimentação dentro da empresa, dessa área. Interessante isso. A gente vê uma evolução natural você fala vendas, a área tradicional de vendas, né? Bate na porta, vai atrás, pergunta, vê e tal. Tem uma série de habilidades desse pessoal de vendas que casa aqui, porque é entender o cliente, aprofundar o relacionamento, entender de verdade o problema que aquela pessoa tem para poder promover uma melhora, né? Ou colocar uma nova solução ali. Então, tem essa oportunidade, um profissional de venda migrando de área para
A gente fala do hunter e do farmer, né? Conceito mais antigo também, mas a gente usa ainda, né? Então, em vez de sair batendo em porta, ver se traz... Não, eu estou aqui cuidando para que a receita dos mesmos clientes cresça. É uma oportunidade grande para a empresa. Empresa já estabelecida, que tem vários clientes. Em vez de tentar ficar enxugando o gelo de trazer mais gente enquanto os outros clientes saem, eu consigo manter melhor minha base. A gente brinca do balde furado, né? Quem pôs os esparadrapo lá no balde, normalmente é CS, né? Porque tá olhando, tá entrando água. Tá bom, tá bacana, só que tá vazando. Se isso você deixa acontecer normalmente, o balde vai secar. Por mais que você ponha água para dentro, não vai ficar. Aí não tem sustentabilidade do negócio da empresa. Esse que é um desafio e oportunidade, eu acho que tá aí, tá posto na mesa. Então, para quem quiser aproveitar esse mercado, nós temos um curso aqui, Sim. pro ano que vem, para as pessoas poderem saber todos esses, como estruturar uma área dessa, ter KPIs e muito mais, não é isso, Os Carlos? relacionamentos internos e externos que eu falei bastante, né? E Então, na área de relacionamento interno e externo, você acha que tem que estar debaixo dessa área ou de recursos humanos? Eu vejo também uma briga aqui interna de áreas, falando essa área é minha, essa área é sua. Como é que fica isso? Eu acho que são habilidades das pessoas. Ou seja, eu não consigo ver um gestor de sucesso do cliente que não saiba fazer relacionamento interno e externo. Eu quero dizer relacionamento interno é entre as áreas da empresa, como aqueles exemplos que a gente citou um pouquinho antes, e externo que é com o próprio cliente, né? Tudo bem, não precisa ser a pessoa mais expansiva do universo e tal, mas se não souber lidar com isso aqui, a ideia não vai para frente. Então a chance de ser bem sucedido naquela carreira é quase nada, né? Então você fala, poxa, mas isso é uma habilidade de RH? RH ajuda as pessoas a se desenvolverem pessoalmente em determinadas habilidades. Se a gente de RH ouvindo, tem que ajudar as pessoas a entenderem como é que se relaciona melhor. Ou entender o que é importante para o outro, entender o que é importante, senão vai acabar chegando numa reunião apresentando número ruim para dar notícia ruim, como a outra menina lá que eu contei, sabe? Então, da evolução de CS que a gente viu, depois que as coisas vão se estabelecendo, o pessoal mas é uma área isolada? Ou é uma área que deveria estar dentro da área de suporte? Ou é uma área que deveria responder direto para o CFO, que é o chefe de finanças, né? Que não, tem outras nomenclaturas, mas seria para a área de finanças, já que ele rende as renovações e os upsell, cross-sell, receita recorrente. Ou ele deveria responder direto para o CEO, por exemplo. Ou é uma função de marketing. E aí, com a evolução toda da história, o que a gente viu mais comum é você ter evoluído isso como uma área de suporte e ela depois ganhar tamanho suficiente para se destacar ali, porque como eu falei, não é um suporte de luxo, suporte tem sua importância, mas é para resolver problema existente, tá quebrado, precisa resolver. CS tá olhando uma outra pegada e fala, tá usando, como é que usa mais? Essa é a básica da diferença, né? Aí a evolução da carreira foi sendo CS ser uma área por si só, marketing cuidando de marca da empresa, estratégia de posicionamento, marketing de produto para falar quais são as proposições de valor para mercado, desenhar personas, etc. Até uma vez na empresa anterior que eu trabalhei também, assim, poxa, eu falei com o meu time de CS, precisa desenhar personas, a gente não tem. Mas isso quem faz é marketing. Eu falei, marketing fez? Não fez, então vamos começar, porque sem isso a gente não vai conseguir rodar. E hoje está bem estabelecido no mercado, se pegar dados, por exemplo, da TSIA que você citou no início, né? Você vê muitas as áreas CS independentes já respondendo para o C-Level da empresa, normalmente o CEO direto, com a presença de uma figura chamada CCO. No Brasil a gente vai acabar copiando os modelos norte-americanos de gerência e de gestão. O CCO é o Chief Customer Officer. Então já tem, porque Já seria a tem, minha próxima pergunta, se deveria ter um assento na área de C-Level. De CCO e aquelas coisas todas, né? E 85% dos profissionais que são CCOs hoje vieram de experiência profissional de Customer Success. Porque, de novo, trata o relacionamento, o entendimento do que é importante para o cliente, como liderar isso dentro da organização, levando e trazendo informação de um lado para o outro. Dá trabalho. Não é assim que, é legal, eu faço, então, tem que fazer a informação girar, né? Mas já tem essa posição de CCO que responde direto para o CEO da empresa, vamos dizer assim, né? Para ter esse marco executivo.
Então é uma carreira que cresceu mesmo, né? Em termos de vagas disponíveis em mercado, etc. É gostoso de ver isso ao longo do tempo, né? Que é uma coisa que a gente botou banca para acreditar. Tem um ex-chefe meu que falou, cara, precisa pesquisar isso aqui, precisa entender, porque a gente não sabe o que é e precisa dar forma, né? Foi onde começou aí. E a evolução foi essa. Você tem profissionais mais técnicos que analisam dados. Então você tem um CS Ops hoje, que é quem cuida das operações de CS. Então, nem precisa ser tão extrovertido assim, mas pegar dados, você pega telecoms ou empresas de B2B, B2C, que tem muito dado, né, de comércio, de varejo. Pega esses dados e analisa. CS Ops. Tem o CS mais de relacionamento, tem o CS mais voltado ao produto. Aí cada empresa vai fazendo seu arranjo. E já tem a parte executiva também de CCO. Então acho que é uma evolução grande aí de carreira que a gente viu nos últimos 5, 10 anos. É importante isso. E eu fico muito feliz de ver que as carreiras elas estão progredindo e cada um tomando o seu espaço. Isso é importantíssimo. Porque o custo de aquisição do cliente, que a gente fala muito nessa área, começa a ficar muito caro. E aí eu tenho uma área estratégica que vai me ajudar a lidar com isso. Eu não poderia deixar de perguntar para você sobre inteligência artificial, porque é o tema do momento, desde que a OpenAI ela conseguiu democratizar o acesso, porque isso é uma tecnologia que tem sido usada há muitas décadas, mas ela se popularizou com o chatbot lá do GPT. Então, com o avanço da inteligência artificial, como que você enxerga o papel do Customer Success nos próximos anos? Assim, a gente vai substituir, potencializar, ou vai transformar esse perfil, o perfil desse profissional? Qual a sua opinião nesse assunto? Eu sempre acredito em IA como um aumentador do trabalho de todo mundo. Assim. Ele melhora o nosso trabalho. Então, independente de ser o CS ou ser um outro profissional, eu acredito muito no trabalhar em conjunto. Né? Então, muitas das coisas que são ou manuais, ou que você demoraria muito tempo para extrair informação, ou ficar mergulhado de tentar trazer informações, isso a IA pode te acelerar com uma velocidade muito grande. Exemplo básico, caso típico de uso que hoje já está consolidado em CS. Em outras áreas também, mas falando de CS especificamente faço reuniões com clientes para apresentar indicadores ou para apresentar a solução que tem que ser implementada. Normalmente reuniões remotas e tal. Pode gravar essa reunião, passar isso para transcritos e fazer um monte de perguntas básicas para esse tipo de base de dados. Treinamento de profissionais. Eu preciso que os meus CS mais júniores aprendam o que o pessoal mais sênior faz. Em vez de você ter que colocar aquele monte de gente nas reuniões para eles ficarem dando paradinhas assim, olhando, ou escutarem gravação depois, que toma tempo de todo mundo, aí todo mundo põe num e-mail 2 vezes, fica aquele barulhinho, põe no transcrito, e aí com a inteligência nossa, né? Com experiência nossa, você monta o script de perguntas e fala, olha, eu quero ver se nessas conversas foram tratados os assuntos A, B, C e D. Depende dos objetivos de aprendizagem dos CS Júniors ou também dos objetivos de negócio da empresa. Sei lá, tem um produto novo. Quero saber se o vendedor está vendendo mesmo o produto novo ou o CS está empurrando o produto novo ou não. Aí você vai lá e analisa. A IA faz isso para você assim. Para que eu vou escutar 10, depende do tamanho da empresa, 15, 100 reuniões? Põe um dashboard lá, manda ele moer os dados lá e falar, dos 100, 50 falaram disso, 50 não falaram, dos que falaram desse jeito. E a gente tem feito muito trabalho disso, quando eu crio o portfólio, por exemplo, e a gente coloca na mão tanto de vendas quanto do CS, eu quero saber se eles estão passando a proposição de valor que a gente pensou inicialmente. E você analisa tudo isso com IA, volta para trás e fala, poxa, eles estão até passando a proposição de valor, só que o feedback do cliente está diferente. Então, poxa, eu não vou ser teimoso, eu vou ajustar a minha proposição de valor para que as pessoas possam levar. Então, é como se fosse um assistente, ele fica ali com você o tempo todo, usa. Hoje mesmo, de manhã, eu entrei lá e precisava montar uma pesquisa de satisfação bem simples, bem curta para uma determinada coisa. Gera 5 perguntas para mim e tal, que é valorar de 1 a 5. Ele montou as 5 perguntas com o descritivo da pergunta, montei num formulário e tá feito. Já mandei para o cliente para ele responder para mim.
depois vou ajustando, né? Lógico, a visão crítica vai sempre continuar do ser humano. Para que a gente quer usar aquilo, isso mora na nossa cabeça. E mesmo porque você é o especialista do assunto. Exatamente. Você vai poder... Ela adianta o trabalho, mas, na verdade, é você que vai verificar se aquele output que ocorreu dela, se faz sentido, se é pertinente, o que você poderia colocar mais. Nunca é só um Ctrl+C e Ctrl+V. Isso que a gente tem que deixar claro. Acho que tem muita gente fazendo Ctrl+C e Ctrl+V, o que eu acho que é uma temeridade, assim, sabe? Porque volta coisas esquisitas. Ainda mais quando você vai falar, vou tomar decisões grandes de negócio com base nisso. Nossa, arrepia. Quer usar? Usa, mas com muito critério. Às vezes vale a pena chamar alguém para ajudar, né, e tal, uma consultoria, uma outra área, alguma coisa assim. E assim, ela vai trazer dados. Aí você vai ter que pensar, isso é confiável ou não? De onde está tirando isso? 500 exemplos de coisas simples que eu pesquisei dados, porque eu trabalho com uma empresa que vive disso, né? Mas quando a gente olha para dados, fala, de onde você tirou isso? Você só pergunta isso de novo pro prompt. Então é um problema. Ele quase responde como se fosse, sei lá, o seu colega na mesa. Então, eu usei o número que você me pediu e tal. Mas de onde você tirou isso? Tirei da internet, né? Sei lá. Fala, mas é 30%? Por que você está me falando que é 30%? Qual pesquisa você olhou para... não, aí não tem nada por trás. Empresas especializadas em dados, que fazem pesquisas sérias ou consultorias e assim por diante, vão trazer uma resposta um pouco mais apurada, né? Para você não sair gastando, depende do tamanho da empresa, milhões de dólares em cima de um negócio que é um achismo, né? Uma cuidado. Uma temeridade isso. Negócio, né? Agora eu vou fazer uma pergunta instigadora para você. Qual que é o maior mito sobre Customer Success que você adoraria ver enterrado de vez? São vários. Pode falar, pode começar. Não, vou citar alguns, vai. Mas acho que um eu já citei, que é achar que CS é um suporte de luxo, né? Acho que esse é o principal, assim, porque pega normalmente. Suporte tem seu valor, como eu falei, para resolver incidentes e problemas que estão rolando no dia a dia. CS tem toda essa questão de relacionamento e trazer novos negócios. E aí você enterra o segundo mito, que seria, mas CS é só custo, é só para deixar o cliente felizinho, carinha feliz, não sei. Não, Customer Success é negócio, é dinheiro na mesa. Então, se eu estou atendendo uma empresa, pode ser um B2B, um B2C, e se eu apresento aquilo de uma maneira melhor, e a pessoa usa de maneira melhor e ela vê valor, ela está disposta a pagar o dinheiro por aquilo. E aí eu consigo, resolvendo um problema dela, ter minha fonte de receita recorrente. E não que é um custo porque eu contratei 2 fulaninhos para eles ficarem ali na área fazendo um faz de conta ali. Não, é dinheiro na mesa mesmo. Como a gente falou agora há pouco, daquelas oportunidades todas que estão aparecendo, acho que é isso. Então, ter na cabeça que é só custo, que é só para deixar o cliente felizinho, que é para responder um CSAT bonitinho, métrica verde, essas coisas, isso aí já tá... Você tá pensando assim, tá pensando errado, tá pensando só na casca. Ou seja, tá ultrapassado. Tá, já foi. E tem alguma decisão ou mesmo ideia que mudou a sua forma de enxergar essa área e que você gostaria de ter descoberto antes? Tem a questão da monetização, eu acho. Construir ofertas de colocar CS como parte de um serviço de valor agregado prestado e cobrado é algo que eu poderia ter feito antes já. Lógico que tem um pouco da calma da coisa, tem que amadurecer, as pessoas entenderem o que você está falando e tal, mas eu acho que já dava para ter feito de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim. Eu acho que é por aí que dá para... Bom, agora já foi, né? Mas estamos indo. Tem muita empresa que precisa fazer isso ainda, então dava para fazer antes, mas ainda tem muito campo para fazer. Mas é por isso que você montou esse curso, né, Carlos? Sim, o curso. Para que as pessoas não pudessem estruturar as suas áreas, melhorar as suas áreas, ou até mesmo montar as suas áreas, tirando essas dores que você, com tanto sucesso aí na sua carreira, passou por tudo isso e pode, você e todos os professores do curso, dividirem com a turma que embarca com a gente nesse curso de CS, que é importantíssimo. É a nossa pós-graduação aqui, que já está rodando há alguns anos e está super bem aí. Que bom que
É o que você falou, a maior satisfação é quando o aluno ou a aluna liga de volta, ou a gente se encontra e fala, puxa, eu aprendi isso aqui, ajudou, eu tô crescendo, e põe no LinkedIn que foi promovida, essas coisas assim. Isso é muito bom. Fala, poxa, que legal, né? Que colabora com as pessoas, né? E também como consultoria, né? Acho que as empresas têm essas oportunidades de irem atrás, de precisarem disso. No curso você ajuda a desenvolver o profissional, né? Sempre falo para eles e para elas que aqui a gente forma profissionais com uma visão holística sobre o assunto de sucesso. Você não vai aprender a fazer a melhor planilha aqui, ou o melhor relatório, ou aprender a mexer no prompt todos são ferramentas. Mas você vai entender o porquê. Porque aí em cada realidade de empresa você vai falar, aqui eu preciso forçar a mão mais aqui, porque aqui é onde eles estão precisando mais. E aí você cresce como profissional, como gestor, né, dessa área de sucesso. E você sabe, Carlos, que as pessoas olham a FIA como cursos que a gente dá, vários cursos de sucesso há mais de 45 anos, cursos abertos, cursos in company. E eles não sabem que a gente faz consultoria, Pois é. Inclusive na área de Customer Sim. Success. Então, nossa, vocês trabalham com consultoria? Falei, só mais de 45 anos, tanto no setor público quanto no setor privado. Exato. E aí você pega um desafio específico de uma empresa, né? E não só treinar profissionais, né? Porque isso é parte do curso in company, como você falou, mas assim, vamos entender os objetivos de negócio, vamos implementar uma metodologia para levantar as informações necessárias, traçar um plano de trabalho e fazer um acompanhamento. Esse normalmente é o método de trabalho de consultoria, que não é aquele taxímetro antigo, né? Que você liga as horas e fica cobrando. Se não me perguntar nada, eu fico sentado aqui cobrando. Né? Então, qual é o objetivo que você precisa resolver? É esse? Então nós vamos junto resolver esse objetivo aqui. É vender mais em 2 meses? Obviamente no começo a gente pode chegar à conclusão, então acho que em 2 meses talvez não dê tempo. Mas aí a gente fecha esse objetivo em conjunto e vai atrás. Juntos, como uma equipe, né? E sempre bom ter essa visão de fora. Às vezes traz informações novas, dados novos. Exemplos de, essa empresa que é teoricamente seu segmento, concorrente, foi por aqui e se deu mal. Ou esse aqui foi por aqui e já está nadando de braçada. Você precisa correr atrás. Esse tipo de coisa a gente agrega também como visão, trazer de fora, né? É verdade. E se você pudesse, Carlos, tatuar uma frase sobre Customer Success do mundo corporativo, qual frase seria? Essa é difícil, hein? Isso é muito complicado. Customer Success é trabalhar junto. Acho que é isso. Se for, porque às vezes a tatuagem tem que ser curtinha, tem que né? ser curtinha. Né? Senão dói muito. Um braço muito grande e tal. Então acho que Customer Success é trabalhar junto. Porque não existe uma área isolada, não dá para não contar com as outras áreas dentro da empresa e tem que observar o que o cliente precisa, na verdade. Sem isso aí... Tal. E para o pessoal mais matemático, se quiser tatuar aquele CX, CS é igual CX, mas CO também fica uma dica aí de tatuagem. Gostei dessa! A equação, que é muito complicada a equação, né? Muito cálculo avançado. Mas é mais curtinha. Mas gostei. Essa é boa. O cara deixar mais artístico. E a gente já está chegando quase ao fim. Puxa, que pena. Nossa, eu queria ficar falando sobre esse assunto aqui o dia inteiro com você. Mas qual é a mensagem para a gente terminar que você gostaria de deixar para quem nos acompanha e quer se aprofundar nesse universo? Acho que CS se consolidou como uma profissão, tanto no mundo, no Brasil especificamente agora, como eu falei logo no início que consolidou como uma atividade formalizada no Ministério do Trabalho, então é possível registrar pessoas com essa formação, com esse perfil profissional. Então é algo que a gente vê que está crescendo, não deve parar de crescer ao longo do tempo. A gente fala muitas vezes, tá tendo crise, incerteza de futuro e tal. O que a gente normalmente sabe é que mesmo em tempos de crise ou tempos de crescimento se eu tenho clientes, é uma boa eu mantê-los. Como eu falo também, pessoal, menos cliente mala você se livra. Mas aquela base que você pode ter um grande sustento e trabalhar em conjunto, ela pode crescer junto. Então esse é o maior recado, monetizar CS, fazer com que CS gere as renovações, traga oportunidades de upsell, de cross-sell, porque mesmo em momentos de crise ou de incerteza de mercado, tudo, taxa de juros, câmbio, o pessoal pode falar qualquer coisa, mas assim, no relacionamento a gente está lá com o cliente, ele já está junto.
Às vezes você falou do CAC, é muito difícil trazer novos clientes e tal, o mercado está meio fechado. Tá, mas e o pessoal que já está com você? O que dá para fazer mais ali para agregar valor e ganhar dinheiro junto? Eu acho que esse é o... Dá para fazer isso já, tem que fazer já. Com uma carreira que não para de crescer. Acho que isso que é o legal da história. Turma, que episódio incrível de hoje. Carlos, muito obrigada. Obrigado de novo pelo convite seu, da FIA. Vamos aí. Porque foi muito boa a conversa. Uma nova perspectiva, inclusive, para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, nessa área que está crescendo tanto e que o professor Carlos, tão brilhantemente aqui, falou nesse tempo aqui, nesse Executive Cast sobre isso. Bom, você que está nos ouvindo, continue nos acompanhando. O Executive Cast, todo mês, traz mentes brilhantes para que você possa entender e ver o que está acontecendo no mundo dos negócios. Então, não percam os novos episódios e os convidados que nós trazemos. Até a próxima!